Bem-vindos à Reinvenção em Ação Open Space. Nessa temporada teremos 17 episódios gravados diretamente do evento Agile Brasil 2023. Chegando até você com o patrocínio da Business Map. Embarque conosco neste universo de ideias, experiências e muito mais. Salve, 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 Lula, em mais um episódio aqui do Reinvenção em Ação. Eu não tinha falado o nome do podcast até agora, sabia? Primeiro episódio que eu digo, depois de gravar não sei quantos aqui, estamos gravando muitos, mas mais um episódio do Reinvenção em Ação. Eu acho que é legal até introduzir para quem tá assistindo esse episódio o contexto que a gente tá. A gente tá aqui. Vocês provavelmente estão ouvindo barulho de fundo, gente passando, se você estiver vendo o vídeo, né? Se você estiver só escutando, você está vendo toda uma movimentação, porque estamos ao vivo aqui da Agile Brasil 2023. E eu já citei em outro episódio aqui, mas vale a pena ressaltar que a intenção desse podcast aqui é a gente trazer a público discussões que geralmente a gente tem só nas patotinhas do evento, né? Então eu venho para evento para trocar ideia com a galera, mas essa ideia ela acontece só ali, naquele momento e para quem tá ali. Então agora a gente tem a possibilidade de levar essa discussão, né? Qualquer tipo de discussão para a comunidade como um todo, né? Através do meio digital aqui. E aí meu agradecimento à Business Map, né? Cabanais trazendo isso como possibilidade pra gente. E além disso, a gente ainda consegue ter isso historicamente gravado. Então pode ter alguém assistindo isso. O Lula de 2035 tá assistindo o Lula de 2023. É o futuro. Eu tô no futuro e no presente ao mesmo tempo, né? Já é Brasil 2023 sendo eternizada, basicamente. Fazendo história. Aqui, ó, registrado, né? História precisa ser registrada do jeito que a gente quer contar a história. Muito bom, muito bom. E esse episódio que a gente tá aqui pra gravar é um episódio muito, muito, muito especial, assim, por vários motivos. Primeiro, são pessoas muito queridas, assim, pra mim, né? Então tem uma história com cada uma dessas pessoas que tá aqui pra gravar nesse momento. Segundo, que metade dessa nossa formação aqui é simplesmente responsável pela diversidade aqui na Agile Brasil. Então tem uma responsa aqui. Então temos aqui como responsáveis pela diversidade na Agile Brasil, e é muito bonito. Primeiro, a Agile Brasil é um evento da comunidade, né? Isso já é lindo demais, assim. É a própria comunidade que organiza voluntariamente. Segundo, uma conferência, ter um comitê de diversidade explícito com pessoas responsáveis para isso, mostra um comprometimento gigante dentro dessa causa, que não é uma causa simples, não é trivial. Então temos aqui Nath Lima. Oi, Nath. Oi, Lula. Prazer estar aqui. E é isso, gente. É muito especial ter esse trabalho e principalmente ter esse privilégio de estar com esse grupo. E esse ano, assim, é o privilégio de estar com as pessoas que estiveram ali, se comprometendo, trabalhando muito. A gente trabalhou muito esse ano, né? Então doou muito tempo, muita energia. E, assim, a gente foi, tipo, uma linha de frente que abraçou os outros comitês e que fomos abraçados também por esses outros comitês. Porque é isso, diversidade não pode ser feito por um departamento, uma área da empresa, né? Ou só um comitê do Agile Brasil. Então a gente foi recebido pelos outros comitês, abraçados. Então, assim, foi uma jornada muito especial. Foi meu primeiro ano atuando forte no Comitê de Diversidade. E, assim, um privilégio. Eu tô muito feliz com o que conquistamos esse ano e com as pessoas que dividiram esse caminho comigo, assim, foi muito especial. Só tenho a agradecer pelo trabalho de vocês, né? Eu sou alguém que na Agile Brasil, eu queria muito colaborar mais, mas meu papel, eu entendo que meu papel que eu consigo colaborar é com isso, é estando aqui presente, é conectando gente, é fazendo a coisa acontecer, mas eu sou muito grato a vocês duas. E todo o comitê, né? Todos os comitês da Agile Brasil, todo mundo faz isso acontecer. Junto com a Nath Lima, temos aqui Jennifer Deus. Que descobri aqui ao vivaço, aqui ó, nos bastidores, que nunca tinha gravado um podcast comigo. Como isso pode acontecer? Pois é. Bem-vinda, Jennifer. É uma realização de um sonho pra mim. Bem-vinda. Obrigada, Lula. É um prazer estar aqui. Como eu falei, é uma realização de um sonho, né? Porque eu te escuto em muitos podcasts, então é muito legal poder estar gravando aqui pra falar de um tema super bacana, né? Eu também, assim, acho que como a Nath, é o primeiro ano que eu me aproximo, né? De um comitê da Agile Brasil, o primeiro ano que eu participo da organização, né? É uma comunidade que ficou muito, muito especial pra mim desde 2019, né? Fui contaminada ali pela Agile Brasil em 2019, apesar de o Rafa já estar na comunidade há muito tempo, né? E de lá, então, a coisa só cresceu e a vontade de estar perto foi crescendo também, né? Enfim, eu tô muito feliz de poder estar aqui fazendo isso e impactando, né, a conferência para todas as pessoas, tentando trazer um ambiente mais inclusivo para todo mundo. Muito bom. 2019 foi...
BH, é verdade. BH. 18 Campinas, 19 BH. Muito gostoso, BH, Muito inclusive. boa conferência, muito boa. Saudades. Muita gente que eu conheci depois, tipo, conheci durante a pandemia, tava lá em BH e tipo, vamos de BH e tal. Muito bom, muito bom. E aqui do outro lado da mesa, né, mas de forma integrada ainda, a gente tem duas pessoas, tipo, eu tô me incluindo nisso, né, duas pessoas. Então aqui, inclusive, uniformizado. A gente tá com o uniforme de todo mundo, né? Muito uniformizado. Aqui, ó. Coincidência, cada um sentou de um lado. É verdade, né? É verdade. Nós temos aqui, ó, mostrando a camiseta, ó. Segue nós, @Agilidade Preta no Insta, no LinkedIn. Nós temos aqui duas pessoas de uma comunidade que vai ter o lançamento, inclusive hoje, né? Hoje, enquanto gravamos, a gente já tá preparando o lançamento da comunidade Agilidade Preta oficial, né? A gente já lançou extraoficialmente no meio dos nossos ali na Afroiá Tech Conf, no sábado que rolou. Inclusive, sigam aí a Afroiá Tech Hub. Obrigado, Deza. Um beijão. Mas hoje é o lançamento oficial aqui no meio da nossa comunidade de agilidade, do Agilidade Preta. Estamos aqui com Laíse. Oi, Laíse. Olá, tudo bem? O que você traz aí sobre Agilidade Preta? Olha, eu trago uma felicidade muito grande, porque, afinal de contas, nascemos, né? Foi nosso primeiro momento oficial foi o encontro há 1 ano. Mas conta da mensagem que veio antes do encontro, hein? Sim. Uma mensagem ali dentro de uma noite mal dormida ali, insônia com coisa... Conta essa história que ninguém sabe a história da Agilidade Preta. Então, já tava pensando, né, que eu queria muito, quero, né, e naquela época eu ainda não tinha visto com essa força falar sobre diversidade, falar sobre negritude dentro de agilidade. Então, falei, cara, eu queria muito falar e eu queria ver quem são as agilistas que estão falando sobre isso e queria ver quem tá falando isso de forma explícita. E aí, quando eu tava me cadastrando, né, pensando se eu ia ou não fazer parte do Agile Brasil do ano passado, em Porto Alegre, eu vi um vídeo do Lula falando, né, fazendo uma mentoria sobre, vamos lá, vamos fazer parte, faz fatia, sabe? Faz uma parte, depois a outra, enfim, seja ágil. E falando de forma explícita, né? A gente quer representatividade, a gente quer pessoas negras também dentro da agilidade. Vocês estão aqui, né? Cadê vocês? E aí isso me deu um ânimo e por causa disso eu me inscrevi, passei, né? Fui selecionada, vou fazer a minha palestra. E aí eu falei assim, cara, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu pensei. Eu tenho uns rompantes assim que eu acordo de madrugada. Eu acordo às 3, 4 horas da manhã pensando, eu falei assim, cara, eu vou mandar, ele não vai ver mesmo? 4 horas da manhã. E mandei, não sei se você lembra de mim, sou Laís, que não sei o que, eu tava a fim de conversar sobre esse tema, sabe, trazer negritude, agilidade, diversidade. E aí ele falou, quando eu acordei, assim, às 7 horas da manhã eu tinha respondido, eu fiquei assim, esse cara também não dorme. E eu fiquei muito feliz e a gente se encontrou lá. Eu falei assim, vambora, vamos tomar um café. A gente se encontrou. Aí no horário que ele tinha pensado, eu não podia, porque essa é a minha palestra. Ele falou, não, então vamos fazer mais tarde. E aí foi o encontro. A gente fez o Open Space, na Jabres ano passado. Eu fui. Aí, ó. Sua testemunha ocular. Foi muito marcante o primeiro encontro oficial de pessoas negras dentro de uma Agile Brasil, que é um evento marcante. E 1 ano depois, agora, a gente tá fazendo o lançamento oficial da Agilidade Preta. Então eu tô feliz da vida. Eu, Laís, muita gente puxando junto. Não vou nem trazer mais nomes aqui pra não ser injusto, porque é muita gente puxando esse movimento. Daqui a pouco tem um lançamento, tomara que seja gravado. Se tiver gravado, assiste aí no YouTube. Se não tiver gravado, uma pena. Vou tentar ser gravado, tá? Vamos ver. Vocês que estão no futuro contam pra gente. Mas vamos trazer o tópico aqui, porque dentro do tópico, a gente tem aqui a verdade incômoda sobre a diversidade, né? Então, a proposta é desafiar convenções, né? Então, falar de pontos incômodos, né? A gente tá trazendo muito amor aqui desde o começo, né? Gratidão, né? Muito obrigado por me mandar mensagem, por vocês trabalharem intensamente dentro desse tema diversidade aqui, mas a gente sabe que nem tudo são flores, né? Então eu queria saber como que a gente tem desafiado convenções e quais são as verdades incômodas aí. Quem começa? Dá até pra fazer uma listagem, talvez, né? Eu vou trazer um primeiro tema. E assim, de aprendizados até do próprio Agile Brasil, né? Então, no passado eu tava no comitê, não tão atuante também. Viu esse movimento acontecer, foi incrível. E aí esse ano eu recebi o convite da Thaís pra ser chair junto com ela. E aí, uma coisa que é comum, né, é que a gente, sim, beleza, eu sou uma mulher branca, sou LGBT, então, entende? Tipo, vivo um pouco desse tema, ok. Mas de cara eu tive um incômodo, porque eu e Thaís somos 2 mulheres brancas.
E aí eu falei, Thaís, eu não sinto dentro do próprio comitê essa representatividade para falarmos sobre assuntos que a gente não conhece. Eu não me sinto segura. Aí a Thaís falou, eu também não. E aí, houve ali, então assim, eu achei importante, porque esse incômodo foi benéfico, porque fez a gente crescer. Só que acontece, e aí é uma das coisas que acontece, que é convenção dentro da diversidade, de você ver uma área de diversidade composta por pessoas com pouca representatividade. Então, como que você vai idealizar uma diversidade se não há diversidade dentro daquele próprio movimento? E aí até teve um movimento da gente convidar pessoas, né? Não só quem se voluntariou, mas convidar. E nisso, nós também fomos atrás da Laís. Então, a Laís também hoje faz parte do Comitê de Diversidade e é muito importante porque ela é uma especialista no tema, né? Então, a gente teve muitas conversas e a gente trouxe exatamente para falar, cara, temos um buraco aqui. E a gente também não é especialista no tema, a gente não necessariamente sabe. Posso ter uma vivência, mas é um recorte. O que está sendo feito? O que a gente precisa pensar mais? E aí a Laís veio com uma bagagem já profissional, de vivências, e assim, e desafia. A Laís desafiou a gente tanto. Assim, coisas assim, tipo, escrever um texto. Aí eu falava, Laís, você pode revisar pra mim? E às vezes eu achava que ela ia revisar o texto, a escrita, e aí ela me mandava tantas perguntas e questionamentos que eu ia derretendo, assim. E isso é muito interessante, porque mostra como o tema é grande e a gente é pequeno diante dele. E aí eu falo assim, cara, você encarar o tema de diversidade e você achar que isso agora eu sou bacana. E tá errado se você só acha que é bacana, se isso não te incomoda. Sim. Porque a introdução da diversidade, ela primeiro causa incômodo, mas esse incômodo te faz crescer. Sim. Então a gente precisa se acostumar com o incômodo pra fazer a gente melhorar. E aí falar, cara, sim, estamos construindo. Porque o negócio não é ser hype. É construir uma coisa boa, respeitosa, acolhedora pra todas as pessoas. Esse que é o objetivo. Sensacional, Nath. Me lembra duas coisas que acho que são relevantes dentro disso. A primeira vem muito do pensamento sistêmico, muito da... Cito a quinta disciplina, muito assim. Mas da quinta disciplina do Peter Senge, que é a ideia de tensão, né? E ele traz tensão como a diferença entre a realidade percebida e o futuro desejado. Sempre que eu vou explicar isso, eu falo tensão, mas é no sentido de tensão da corda, porque a corda vai puxar a realidade rumo ao futuro desejado, né? E eu tento amenizar um pouco. Mas na real mesmo, tensão pode ser, e várias vezes tensão de tensa mesmo, né? De estar tenso. E no caso da diversidade, é um pouco disso, né? Quem eu vejo com a corda frouxa por aí, eu do tipo, não, isso daí não, nem é um tópico, não é um assunto, tipo, basicamente não tá mudando a realidade rumo ao futuro desejado. E quem sente essa tensão da corda também, automaticamente, por sermos humanos e humanas, vem uma tensão, estado de tensão natural. E aí me lembra a segunda coisa, enquanto você falava, que é uma frase que a Carol Serpejante me falou uma vez, e eu gravei, até anotei no post-it, que é: quando você se percebe na frente de um desafio, você tem duas opções. Ou você rejeita o desafio, ou você aceita o desafio. São as duas opções que você tem. Se você rejeitar, ok, é o seu momento, é o que você tem de capacidade agora, é o que você tem de conhecimento agora, e você não se sente preparado, preparada para aceitar esse desafio e tentar ir em frente. Agora, se você aceita o desafio, de fato, você vai ser automaticamente levado ou levada para um outro estado, né, que é o estado posterior. E desafio é na palavra desafio mesmo, que tipo, não é fácil, não é suave, né, não é... Se a gente for pegar as tretas que vocês resolvem enquanto comitê de diversidade aqui, tipo, cara, não é suave, sabe? É um cenário completamente complexo que vocês têm que navegar mexendo com o íntimo de cada uma das pessoas envolvidas na coisa, né? E isso é um desafio. Mas a Jaio Brasil 2023 já deu passos a mais do que a Jaio Brasil 2022. 2024 vai dar mais do que... Porque a gente está aceitando esse desafio e usando essa tensão, tanto física quanto a tensão abstrata, para conseguir seguir em frente, né? Ó, já trazendo aqui a verdades incômodas. Exatamente. Sim. Falando do meu lugar também, de quem começou esse ano, né, no comitê, esse é um assunto que me interessa profundamente, né, e que eu tenho tentado estudar, né, questões relacionadas a diversidades múltiplas, né, então vários temas, né. E aí, quando eu fui começar a atuar, né, no comitê, eu falei, nossa, mas o que será que eu posso trazer para cá, né? E eu acho que das principais coisas, assim, que eu tentei
me colocar aberta, né, nesse momento foi justamente isso, a sentir o incômodo. E, tipo, tá tudo bem sentir incômodo, né? Às vezes a gente quer, de toda forma, eliminar os incômodos que a gente tem, né? E se a gente sente profundamente um incômodo, eu acho que ele nos conta alguma coisa. E ele nos diz o que a gente precisa, de repente, prestar mais atenção, né? E fazer um movimento. E é muito confortável, né? A gente tirar o incômodo dali e ficar na nossa casinha bonitinha, sem olhar, né, ao redor. Mas eu acho que uma vez que a gente começa a encarar esse incômodo, pelo menos assim, da minha percepção, da minha vivência particular, hoje eu não consigo mais, sabe? Quando eu tô em algum lugar que tá muito confortável, eu própria fico incomodada com aquele excesso de conforto. Eu fico assim... Tem alguma coisa que eu não tô percebendo, Tem né? alguma coisa que eu não tô captando aqui nesse ambiente. Eu acho que é melhor eu prestar atenção, conversar com mais pessoas, enfim. E aí, ali, ao entrar dentro do comitê e escutar muito das pessoas, porque eu acho que é muito importante isso também, né? Você chega num espaço, escutar quem veio antes, né? Quem já tá ali, quem já fez um pouco daquilo... É muito aprendizado, sabe? Então, cada conversa que a gente senta junto pra trocar, ou cada vez, por exemplo, que a Laís traz algum ponto, alguém traz algum ponto e questiona alguma coisa que a gente tá fazendo, se você tá com o ouvido aberto e disponível, né, com intenção de aprender e de crescer e colaborar para que a coisa seja melhor, é sempre oportunidade de aprendizado o tempo todo, né? Então, eu acho que é muito importante entender que o incômodo pode levar a gente para um negócio muito bom também, né? Se a gente estiver disposto a sentir, né? Não tem como fazer essa passagem sem você passar pelo momento do incômodo. Eu acho que a gente vai estar sempre desconfortável com alguma coisa depois que a gente abre o olho e a gente começa a perceber algumas coisas. A gente sempre vai ter alguma razão para se sentir incomodado. Eu trago um ponto que a ausência do incômodo é um privilégio. Sim. É muito importante a gente entender esse conceito de privilégio, né? Porque, por exemplo, eu como uma pessoa sem deficiência, eu posso não me incomodar com um lugar não acessível. Isso é muito cômodo pra mim. Não é uma coisa que me atinge. Mas eu como uma pessoa sem deficiência, eu tenho que entender o meu privilégio, meu lugar de privilégio numa sociedade capacitista e começar a trazer esse ponto. Começar a trazer essa reflexão. Chegar num lugar e falar, puxa, aqui não tem um banheiro, por exemplo, para uma pessoa numa cadeira de rodas. E aí, talvez perguntar, né? E eu acho que essa sensação de incômodo, ela é uma sensação também que te tira desse lugar ou te dá uma nitidez um pouco maior sobre o seu lugar de privilégio, né? Porque privilégio é aquela coisa que a gente tem independente do nosso esforço. Então, por exemplo, eu como uma mulher heterossexual casada com um homem, eu posso dar a mão pro meu marido na rua, em qualquer lugar, sem ter medo de sofrer nenhum tipo de agressão. Mas eu sei que pessoas LGBTs não têm esse mesmo privilégio. Só que, em contrapartida, eu como uma mulher negra, facilmente sou confundida, né, o tempo inteiro com a pessoa funcionária do local. Não que ser funcionária seja um problema. O problema é eu olharem pra mim e pré-determinarem que sempre eu sou a pessoa colaboradora do local, a funcionária, estou ali sempre ali a serviço, ou muitas vezes ser a única pessoa negra daquele espaço. Então, isso me gera incômodo. Mas se uma pessoa não negra, né, está naquele local, às vezes ela nem vai perceber. Então, quando a gente começa a chegar nesse lugar de incômodo, é quando a gente começa a trabalhar essa tão falada, né, empatia. A gente começa a olhar também para o lugar onde a gente talvez não viva, mas que a gente tem como dever, né, perceber. Acho que juntando atenção, né, com empatia e incômodo, primeiro me veio uma história na cabeça, que é uma história que a Laís também tem uma semelhante para contar, e acho que toda pessoa preta aqui no Brasil provavelmente, se não passou, vai passar por isso em algum momento, que é eu estando na loja, eu ia na piscina, lá vou eu puxar a história. Eu ia na piscina, acho que do Sesc, Belenzinho, aí cheguei lá, putz, esqueci minha sunga, tá ligado? Eu falei, putz, vou lá no shopping Tatuapé comprar uma sunga. Aí fui, e eu fui de chinelo, e é engraçado porque tem esse aspecto também, né? Tipo, sim, eu fui de chinelo, porque eu ia na piscina, chinelo, shorts, tipo, bermuda, largadaço assim, fui lá no shopping, nem gosto muito de shopping, mas entrei lá. Aí entrei na Centauro. Aí tava lá escolhendo minha sunga, papapá, deixa eu ver se essa, aquela, tal. E aí, fatalmente, chegou uma moça e falou: moço, aonde tem meias? Aí eu falei, puta, não sei. Se pá, deve ser pra lá, assim, ó. Aí ela, acho que ela interpretou, pelo menos ela tava atenta a isso, né? Porque se você tá desatento ou desatenta nesse momento, você pode até ser
piorar, né? Assim, fazer mais cagada ainda, que era tipo, me leva lá, por favor, aonde exatamente? Só que ela não fez isso. Ela, tipo, se ligou e falou, você não trabalha aqui, né? Aí eu falei, não trabalho. Ela, desculpa, nossa, e tal. E aí já vem mais um ponto de atenção, né? Assim, tipo, ela tava desatenta no primeiro nível, mas ela não insistiu ali. E depois ela pediu desculpa porque ela sabe que é racismo, sabe? Mesmo que ela não saiba exatamente o porquê de ser racismo, que ela não fale com esse nome, mas tipo, ela sabe que cagou, sabe? Que fez uma cagada e ela pediu desculpa. Não, suave, faz parte da vida e ok e tal. Então, acho que essa história, ela traz um exemplo prático desse incômodo, né? O incômodo veio depois da agressão, né? E é legal chamar as coisas pelo nome. O incômodo veio depois da agressão, né? Ela percebeu a agressão e trouxe o incômodo. Mas isso puxa para um outro lado, né? O outro lado da moeda, o outro lado da história, que é eu fui acostumado durante minha vida inteira a suportar a dor e a suportar pequenos incômodos como esse, né? Então, eu ouvi desde pequeno que era tipo, putz, a vida é assim mesmo, ela só segue, releva, que eram as ferramentas de defesa que as pessoas pretas da minha família usaram durante décadas para conseguir se manter viva, né? Para conseguir trazer dinheiro para casa para comprar comida e conseguir gerar alguma estrutura de fato. Mas essas estratégias hoje, felizmente, no século que a gente vive, já estão mudando, né? Tem estratégias melhores para lidar com isso, que é a gente trazer isso dentro de um episódio de podcast. E aí, enquanto você estava falando do fato da gente só relevar o incômodo, eu lembrei da minha palestra na Jaio Brasil 2018. Falei em outro podcast aqui que eu não gosto de me autorreferenciar, a segunda vez que eu tô me autorreferenciando. Mas 2018 me lembrou, e é especial porque foi uma palestra que eu falei sobre uma hemorragia estomacal que eu tive, que veio depois de anos ignorando o incômodo de uma gastrite. Então eu fiquei anos putz, não, nem tá doendo o estômago, não, é só nervoso, né, só porque o cliente é difícil, tal. E aí meu estômago sangrou em algum momento, e aí eu quase morro, assim, cheguei muito perto de morrer, e aí, ó como a vida é. Eu só não morri porque eu fui atendido pelo Hospital das Clínicas, que é exatamente aqui do lado da onde a gente está, então estamos aqui exatamente pra onde eu corri. Não corram pro Hospital das Clínicas, porque eles só deixam eu entrar de ambulância ou de helicóptero, então a chance de você sobreviver não é tão alta assim, né? Fica um aprendizado aqui. Mas ignorar incômodos gera consequências, né? Agora, entra no aspecto que a Laís trouxe do privilégio, né? Pra quem que é a consequência negativa e pra quem que é a consequência positiva do incômodo ser ignorado. E aí eu queria trazer, assim, pra vocês a questão de como que isso se materializa dentro da organização de um evento do tamanho da Jaio Brasil, né? E queria, inclusive, vocês trouxessem qual que é o tamanho desse evento, né? Não sei que parâmetros vocês querem usar aí pra trazer tamanho. Ser aqui no Centro de Convenções e Rebouças, no centro de São Paulo, acho que já dá uma perspectiva disso, mas como se manifestam essas verdades incômodas dentro do evento, como que são recebidas, porque a gente sabe que a gente não tem um consenso aqui sobre isso. A gente vai fazer o lançamento da Agilidade Preta hoje às 5, e eu sei que pode ter, inclusive, na própria sala, gente que tá falando, tipo, por quê? É tudo gente, é tudo pessoa, é tudo humano, por que tá tendo esse movimento segregacionista, sabe? Eu já sei de gente que quando viu o Open Space no ano passado, tem esse tipo de feedback. E isso também é um incômodo, né? Mas é um incômodo que eu escolhi ignorar, então eu queria trazer essa perspectiva localizada na conferência, assim, né? O que vocês conseguirem trazer pra gente. Show de bola. Bom, acho que vale a gente trazer alguns dados, assim, então, para as pessoas entenderem o tamanho do AB esse ano. Só de inscritos a gente teve, até onde eu vi, não sei, depois teve mudanças ali, 1.161 inscritos, né? Então, muita gente. E aí, se a gente adicionar as pessoas que estão patrocinando, né, que não estão ali nesse número, os voluntários, né, o pessoal do taxa e tudo mais, imagina que a gente tenha cerca de 1.300 pessoas no evento durante todos esses 3 dias. E aí a gente não tá contando ainda, talvez, pessoas que estejam fornecedoras, que estejam por aqui também, né? Então até pode ser maior esse número. Então, assim, é um evento de um porte grande. Eu lembro que quando a gente fez a primeira visita ao espaço, que a Lu falou, né? Pode ter até umas 1.400 pessoas, e eu fiquei assim, será que a gente chega a tanto? Esgotado. E aí esgotou os ingressos. Eu até arrepiei quando esgotou os ingressos. Porque eu falei, meu Deus, conseguiram. Sabe, assim, a galera suou e fez acontecer. Inclusive, um beijo pra Lu, né? Que é parte fundamental pra isso tudo acontecer. Lu da Criativa, sigam a Criativa aí. E uma grande parceira do Comitê de Diversidade, assim. É incrível o cuidado que ela tem com o tema. Aberta a tudo, a gente traz questões, ela... Vamos fazer acontecer, assim. Aceita o desafio. Cara, total.
total, assim. A Lu, pessoa incrível e grande parceira mesmo no tema, assim. Então, aí a gente tem, vamos pensar, aí a gente fica desenvolvendo esse evento durante todo o ano. E falando sobre o tema de diversidade, né? Então, esse ano, por exemplo, eu tentei trazer uma abordagem diferente, inclusive, que era o Comitê de Diversidade não faz ações. A gente tem que levar isso para as pessoas entenderem o tema e fazerem ações. A gente não pode ficar só com isso. E aí aconteceu uma coisa muito bacana esse ano, porque acontecia muito assim, isso aqui é do Comitê de Diversidade, isso aqui é não sei o que lá de diversidade. E aí em algum momento a gente teve uma oportunidade de comunicar esse incômodo nosso até para os outros comitês, e aí a gente releu qual era o propósito do Comitê de Diversidade. E aí até falou, teve uma fala da Carol, ela foi muito importante para mim ouvir isso dela, que ela falou, acho que estamos até sendo injustos com vocês, porque realmente vocês não têm necessariamente fazer ações, vocês também podem fazer, mas tem que intencionar os outros comitês a pensarem nessas ações. Então foi assim um momento de abertura total assim do comitê de programa, né, de falar assim, nossa, cara, verdade, essa escrita do propósito tem que ser revista. Então foi revista, mudamos. Aí a gente teve esse ano um processo de capacitação, né? Então a gente fez vários treinamentos com os voluntários, desde lá do comecinho, com as lideranças, com todos os chairs, trazendo temas de diversidade, com o time tático. Porque é isso, a gente precisa passar esse conhecimento para as pessoas, né? Então a gente deu uma mudada. Se você for ver as ações do ano passado esse ano, são um pouco diferentes, mas acho que impactaram muito nos resultados, assim, né? Mas aí o que acontece nesse processo? Causa tensão, né? Causa incômodo. Então a gente foi tendo, assim, porque não é de entender essas questões de diversidade e a importância dela é o incômodo. Porque a princípio, quando chega um assunto desse em você, primeiro você acha que você não é uma pessoa que tem problemas com esse tema. Ninguém acha que tem, né? Ninguém acha que é racista, ninguém acha que é LGBTfóbico, ninguém acha que é capacitista, né? E ninguém acha que tá impedindo ninguém de vir, o evento é pra todos. Mas aí a discussão é muito mais longa, né? Então assim, será que a gente não tá aprendendo ninguém falando você não pode entrar no evento? Mas será que esse evento é acolhedor para essas pessoas? Então a gente tem que mudar a pergunta. Então existe a primeira barreira e isso vai sempre acontecer, porque quando a gente tem uma volatilidade de pessoas, às vezes uma pessoa que lida com esse tema há 2 anos está muito mais aberta. E a pessoa que chegou agora nunca lidou com o tema, então a gente tem que estar o tempo todo renovando. Então vão existir esses momentos assim de não entender. Mas por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso fazer uma ação especial para grupos? Eu não estou segregando? E aí existe uma atenção, porque também quem lida com o tema, né? Então assim, acho que até a Laís pode falar, quem lida muito com o tema há muito tempo, chega uma hora que você tem tensão também para ficar tendo que defender o tema. Né? Pô, eu vou ter que para sempre explicar por que é importante. Então, assim, até foi esse ano, a gente fez um primeiro treinamento falando sobre a importância, e aí eu fui pedir para as pessoas, gente, quem não tem, assiste, porque a gente não pode ficar voltando nesse tema, senão a gente não anda. Daqui para frente a gente avança o tema, a gente tem que aprofundar. Perdeu, vê a gravação. Tá de recuperação, né? Tá de recuperação, depois você faz o ADP aí. Exato. Ou então você pega o trem andando e vai acompanhando a galera que tá mais a par, né? Mas eu senti as barreiras, assim, não senti tantas na B, mas assim, acontecem, né? Acontece aqui, acontece na vida. Você traz o tema, cara, parece que você é o mensageiro do apocalipse. Às vezes as pessoas ela tenta não mostrar que é um incômodo falar sobre aquilo, mas você percebe de alguma forma que aquilo incomodou. Num tom, num olhar, num vazio de resposta. Nossa, esse dói. O vazio de uma questão que você traz, você fica assim, será que a pessoa não teve tempo ou será que realmente ela só quer ignorar o que eu disse? Não é relevante, né? Então assim, acontece, são pequenas coisas ali, convenções que estão sendo desafiadas e que por causar incômodo pode existir uma tensão ali pra, tipo, não vamos lidar com isso. Vocês não são a mensageira do apocalipse, mas são a mensageira do incômodo. Exato. É isso. Sim, isso, né? E só um ponto que eu acho que, conectando com esse seu ponto de a potência do evento, é que a gente tem literalmente centenas de pessoas que estão envolvidas, né, de alguma forma, tendo contato com esse assunto, e o primeiro movimento de treinamento foi com as lideranças, né, com os chairs, depois foi com o time e depois também com os palestrantes. E aí, quando a gente vai pensar no que essas pessoas, elas aqui são voluntárias, mas elas estão em outros espaços. Elas estão espalhadas por outras, não sei o número de empresas.
E aí, talvez a gente esteja influenciando de uma forma que a gente não vai saber outros espaços, outras empresas, outras convenções, outras comunidades a também falarem sobre o assunto, a se incomodarem sobre o assunto, ou pelo menos levar o tema, né? Falar, olha, se a gente for preparar uma palestra, vamos colocar uma pessoa aqui, vamos fazer alguma coisa, vamos, na hora que eu vou fazer uma reunião, vamos começar a pensar, na hora que eu fizer um produto, vamos começar a pensar sobre isso. Então, eu acho que a gente também tem o impacto que a gente não vai perceber, né? O impacto indireto dessa potência que é esse evento. Tem um trecho de uma música do Emicida que eu gosto muito, que acho que casa muito com isso, que é polinização, pauta, conversa. Até que nos chamem de colonização reversa. Eu gosto muito, muito, muito dessa coisa de polinização e pauta, porque a gente não sabe aonde vai dar, né? Assim, é óbvio, né? Tem coisas tangíveis, coisas que a gente vê acontecendo, mas é isso, né? Até onde vai chegar, né? E comunidade é sobre conhecimento, né? Mais uma vez citando, acho que todos os podcasts que eu gravei eu citei a palestra da Mari Graff. Eu espero que já esteja no YouTube na época que você está assistindo esse vídeo. Procure aí no YouTube Mari Graff, Keynote, Agile Brasil 2023. Mas é a essência da comunidade, né? Em si. Gê, você falou que você chegou na Agile Brasil 2019, eu venho desde 2016, então foi Curitiba 16, Belém 17, Campinas 18, Belo Horizonte 19. Mas você já olhava a comunidade assim de longe, né? Assim, você já namorava a comunidade, falou, oi e tal, e em 2019 você entrou, né? Como foi esse processo de entrada, principalmente sobre as lentes de diversidade, né? 2019 você já estava atenta, né? Você falou bastante de atenção. Você já estava atenta, você conseguiu enxergar uma comunidade de que forma, né? O que você conseguiu enxergar? Ou a própria comunidade te trouxe esse exercício de atenção aos poucos, né? Como foi esse processo? Eu tava observando a comunidade de longe, meio cética ainda sobre o valor da comunidade, né? E hoje eu sou, assim, testemunha de comunidade. Então, todo lugar que eu posso, toda palestra que eu vou dar, enfim, na empresa, eu sempre incentivo as pessoas a acessarem comunidades hoje, porque isso realmente foi transformador pra mim, sabe? E é muito engraçado falar disso, porque o Rafa faz parte de comunidade há muitos anos. E eu não compartilhava isso com ele, né? Em algum momento essa chave virou. Eu falei, não, vou lá ver o que é esse negócio, né? Foi esposo da Gê, pra quem não conhece. E aí fui lá, né, em 2019. Eu falei, não, eu vou pra conhecer, pra entender o que é. Aí quando entrei, né, primeiro que é um universo de pessoas, lá também tinha muita gente em BH 2019. E você fica assim, nossa, né? E eu fui sozinha, então foi uma experiência complexa, assim, no sentido de que eu não me via pertencendo em nenhuma rodinha, em nenhum grupo. Falei, tá bom, vou aproveitar também esse desconforto de estar aqui sozinha, sem ter muita gente conhecida, pra ver qual é que é, né? Enfim, e acabei... Participei de todo o evento basicamente sozinha, né? E aí assisti as palestras, né? Às vezes conversava com um colega do lado, mas não tinha nenhum grupinho ali, né? Então, a princípio, eu olhei e falei, nossa, é muito legal isso aqui, mas como eu tô sem ninguém aqui pra trocar, então veio uma tristeza inicial do tipo, nossa, será que algum dia eu vou conseguir acessar, né, pessoas e construir contatos? Porque apesar de eu ser extrovertida, eu não sou a pessoa que vai chegar em alguém assim de imediato e vou entrar numa rodinha, tipo, vocês estão aqui conversando, vou entrar, sabe? Então eu espero um convite, né, pra poder participar das rodinhas. E aí 2019 foi essa abertura de portas, e aí muito nos happy hours depois do evento, eu comecei a conhecer algumas pessoas, e aí já foi ficando melhor, né, a situação. Aí a gente teve 2 anos aí de eventos online, né, e aí ficou mais difícil essa troca com as pessoas, mas continuei acompanhando no online também, aí conexões no LinkedIn, enfim. E aí a gente retomou, né, ano passado, e aí foi muito feliz, porque foi uma experiência de evento pra mim bem diferente, né, porque aí eu já conhecia uma pessoa aqui, outra ali, então eu já conseguia trocar uma ideia, enfim. E aí eu me senti com mais coragem pra acessar, né, eu falei, vou lá me colocar, né, à disposição pra ser voluntário e fazer alguma coisa pela comunidade também, porque me ensinou muita coisa, mas assim... No primeiro olhar, né, eu acho que não foi a comunidade que me trouxe essa visão de olhar para o aspecto de diversidade, mas com certeza ampliou muito, né? Então, porque todas as coisas que a gente escuta aqui, e eu acho que isso é muito interessante, em muitas palestras as pessoas são intencionais de trazer os pontos. Né, alguns pontos que às vezes a gente não está pensando. O seu keynote ano passado foi assim, extremamente intencional em provocar algumas coisas. Eu acho que
é isso que tem de especial nesse evento, porque você vem assim, você fala, vou lá, tipo, um evento de agilidade, as pessoas acham, vou ver um monte de coisa tech, e não, você sai daqui com a cabeça explodida em outros aspectos, sabe, às vezes não tem nada a ver com o técnico que mais te toca dentro desse evento, né, eu acho que isso que é bonito. E foi isso, sabe? Então já tinha ali uma percepção, e aí você olha no espaço, então, e eu, né, já tô nesse lugar de privilégio, então já conseguia ver. É um espaço que tem muita gente branca, né? E tem muitos iguais aqui, tá esquisito, né? Precisava, né? Enfim. E aí, escutando as coisas, né, e hoje a Jéssica Ferrari falou na palestra dela agora mais cedo, né, ela falou assim, eu coloco e eu especifico aqui alguns dos meus marcadores para que as outras pessoas possam entender que elas podem acessar esse lugar também. Hoje sou eu que estou nesse palco e amanhã pode ser uma outra pessoa que vai estar aqui, né, que não se achava com potencial ou não acreditava que pudesse ocupar esse espaço. Né? Então, aí você vai escutando essas coisas, evento pós-evento, e vai se conectando com as pessoas, que assim, a Agile Brasil é uma comunidade maravilhosa, tem muita gente muito legal para conhecer na Agile Brasil. Vai, né, se você estiver aberto, é de novo a questão da abertura, você tem que se permitir olhar mais amplo, sabe? Então eu acho que foi ligando algumas coisas pra mim dentro da comunidade, foi me dando mais vontade. Falei, como que eu aprendo mais com essas pessoas, como eu converso mais com elas, como eu chego mais próxima, né? Então eu acho que cresceu muito, potencializou muito, assim, o meu olhar e me trouxe coisas, assim, hoje realmente eu falo pra todo mundo, faça parte de uma comunidade, vá lá trocar com as pessoas, porque é sensacional. Se puder, faça parte desta comunidade do Agile Brasil, que é a minha favorita, tipo assim. Então eu indico para todo mundo. Laís, você que é especialista no tema, né? Hoje aqui, fala da Nath, da Jay e de mim, a gente tem nossas especialidades aí que passa por agilidade, passa por software, né? Passa por qualidade, né? A gente tem nossas especialidades. Agora você é uma pessoa que vive esse tema de diversidade diariamente, né? Hoje eu namoro com uma pessoa, Jennifer também, inclusive, eu conheço a Jennifer, a Jane, e ela é socióloga, né? Ela é cientista social. Então, às vezes eu tô lá na casa dela, tem um mundaréu de livros, né? Tipo, uma biblioteca gigante a casa dela, e eu pego o livro pra curiar, assim, né? Eu começo a ler o livro e eu falo, Jane, eu entendi só 60% desse capítulo aqui. Aí ela vem me trazendo pontos, assim, que eu falo, agora tá uns 80, beleza e tal. Então, acho que a gente ainda tem uma jornada de entendimento, acho que de aprendizado, tanto teórico quanto prático, né, que a gente está vivendo. Agora você é alguém que está dentro desse mundo, né? Sua história e sua visão sobre a Agile Brasil e essas verdades incômodas aplicadas nesse nosso contexto. Primeiro, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que diversidade ela vai ser sempre uma jornada, porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de complexidade humana quando a gente está falando de diversidade. Então, assim, por mais que a gente faça esse movimento de incômodo o tempo inteiro, a gente nunca vai ter a percepção do todo. Por isso que essa ideia de comunidade ela é tão importante, porque as pessoas se complementam. Então, esse trabalho que o Agile Brasil está fazendo, a comunidade, né, Agile Brasil, que está dando abertura para outras comunidades acontecerem, porque o propósito da comunidade é troca de conhecimento, é o que a gente está fazendo aqui. A gente está se conhecendo, a gente está trocando, a gente está se desenvolvendo. Então, a minha percepção em relação à diversidade e esse incômodo necessário que a gente está promovendo, ele é o primeiro passo, né, que muitas empresas poderiam fazer, né, também, para que a gente crie novos incômodos em novas pessoas, para que a gente possa fazer esse movimento que a Nath trouxe, de evolução, né? A gente vai conseguir atingir pessoas que nunca ouviram falar sobre o tema. A gente vai conseguir atingir organizações que estão engatinhando, né? E novamente, é jornada, porque o ponto mais importante quando a gente está falando de diversidade é a gente ter os ouvidos abertos, porque ouvir as pessoas, ouvir as experiências das pessoas, perceber que a gente não vai saber tudo, é o primeiro passo para que a gente consiga alcançar, né, e avançar no tema de diversidade e o que está acontecendo aqui. Olhando, né, eu estava no ano passado, o quanto também já avançou a partir desse movimento de comunidade e que, sinceramente, eu gostaria muito de ano que vem
ver um grupo ou uma outra comunidade nascendo, falando sobre outros temas. Seria Agilidade trans, hein? Bernardo Gonzalez, ó, fica aí a missão. Fica o convite. Fica o convite, fica a ideia aí, ó. Já seria a próxima comunidade a nascer, vindo do Agile Brasil. Conte com a gente, inclusive. Aí, apoio. E acho que esse é um aspecto relevante, né? Para lidar com essas verdades incômodas e lidar com esses desafios, não caminhar sozinho ou sozinha, eu acho que é fundamental. Assim, ter o apoio, né? E esse apoio institucional é fantástico, dá um amparo, dá uma certeza que, putz, beleza, se eu errar em algum momento, né, se eu der uma tropeçada, porque é o que você falou, a gente está numa jornada de aprendizado, eu tenho quem vai me acolher, eu tenho pessoas observando, escutando e acolhendo ali. Então, esse apoio institucional, Nath, obrigado por explicitar aquele tipo, conte com a gente. Sim. Ele é muito importante, muito importante. Então, obrigado do fundo do meu coração, assim, por intencionalmente apoiarem esses movimentos, desde coisinhas de tipo etiquetas, a gente colando etiquetas aqui na credencial, ideia simples e que pode gerar efeitos que a gente não sabe quais são, a gente só jogou, até espaços, né? Explicitamente espaços dentro do evento para conseguir tratar com isso. Então, muito obrigada pelo trabalho de vocês três aqui nessa conferência. Queria recados finais que vocês deixam de mensagem aí para quem assistiu. Eu parto do pressuposto, mas talvez seja um pressuposto errado. Eu quero que quem esteja ouvindo ou vendo isso deixe nos comentários, mas eu parto do pressuposto que se a pessoa chegou até esse momento aqui específico, ela está, de certa forma, atenta. Se for uma pessoa desatenta, é uma pessoa que consegue lidar com o incômodo de uma forma bem interessante, né? Para chegar até aqui, então use isso a seu favor também, né? Lidar com incômodos, mas não negue os incômodos e busque além. Então, que mensagem vocês deixariam para essas pessoas que ouviram a gente até agora? Bom, primeiramente, assim, acho que queria dizer que fizemos até aqui. Espero que a gente dobre a meta no ano que vem. De verdade. A gente vai ter... Algumas pessoas não vão continuar no nosso comitê, já falaram que, né, tem outros objetivos no próximo ano. E aí eu falei, não, eu vou ficar. Eu também tinha outros planos pro ano que vem, mas eu falei, eu vou ficar pra contar a história, porque é importante ter conexões, né? Pra ter continuidade, senão a gente vai zerando, né? Sim. Então, assim, estarei aqui ano que vem. Convido novas pessoas para a gente continuar complementando esse conhecimento. A gente precisa ainda, né, de mais pessoas representando, mais pessoas pensando. A gente só consegue chegar ao mais próximo do ideal, assim, quando a gente tem mais pessoas ajudando a gente a pensar, né, ver novas possibilidades e tudo mais. Então, primeiro fica um convite aqui para, se você sentir um incômodo e quer fazer alguma coisa com isso, você está convidado a construir a AB de 2024 com a gente. Eu estarei aqui e espero por você. Né? Agilidade Preta vai estar aqui também. Show de bola. E aí, também falo do espaço de quantos incômodos, né, que foram causados assim, e ao mesmo tempo, o quanto foi acolhedor trabalhar no Comitê de Diversidade nesse ano. Porque eu também tive um momento sensível durante o ano, né, com várias questões. Então, eu queria dizer que você está junto, assim, a diversidade, ela é para todas as pessoas. Você pode não ser de um grupo minorizado, mas você também é afetado pelas questões que a sociedade traz aí e chutam a gente, né? Então, quando você, quando o ambiente é diverso, você, mesmo que você seja uma pessoa extremamente privilegiada, você também vai ser acolhido por esse movimento. Então, esse ano também acho que foi legal para mim aprender isso, que eu acho que muitas vezes eu trabalhei em intencionalidade e não tinha tido um momento em que fui cuidada, né? Então eu tive um momento de muita sensibilidade durante esse processo. Eu me afastei do comitê há um tempo ali para descansar, né? E eu fui acolhida nas conversas, você tá bem, posso te ajudar, em alguém assumir o papel e a gente não deixou a peteca cair, né? E aí chegar aqui agora, assim, e ver que tudo aconteceu, que tudo fluiu, e ver essas pessoas na vida real e abraçar elas e olhar para essas pessoas e falar assim, cara, eu amo essas pessoas, elas fizeram parte assim do meu ano, fizeram parte da minha história, o quanto eu cresci ao lado delas. Assim, eu só digo, aproveitem, tenham essa experiência, porque é uma jornada realmente transformadora, não só socialmente, mas no individual também.
Então, assim, eu tô aqui no final, assim, eu me sinto, de certa forma, até curada, sabe? Foi um espaço de cura pra mim também, estar aqui esse ano e estar vendo tudo acontecendo, assim, é até emocionante, assim, pra mim mesmo. Que lindo. Que bonito, né? Como fala depois disso? Né? Dificuldade, Laís. Era isso, gente. Obrigado. Deixa eu botar o replay tchau. da Nath, é isso. Não, mas eu queria também agradecer, né, por ter podido fazer parte disso esse ano um pouquinho. Pretendo fazer mais no ano que vem, né? Fui de novo impactada ali, contaminada pelo movimento, pela energia. Quero conseguir dedicar mais tempo ano que vem. E eu escutei uma coisa muito interessante numa outra palestra que era sobre gênero, né, na empresa onde eu estou hoje, que é o Quinto Andar. E eu não vou lembrar o nome da palestrante, mas depois eu faço questão de procurar, porque foi bem legal, assim, a fala que ela trouxe. Precisa estar, eu vou procurar e vou trazer pra gente. E ela falou uma coisa que pra mim foi muito significativa, e a Nath trouxe um pouquinho disso, de tipo, a gente não tem que ficar voltando só no básico também, né? Então a gente precisa que as pessoas façam esse movimento de se autoeducar a respeito de algumas coisas. E ela falou que, assim, a gente não quer mais só diversidade hoje. A gente quer proporcionalidade. Então eu queria soltar essa bomba aqui no final e deixar que, assim, a gente precisa caminhar com isso para que, de fato, a gente não precise falar só, não, agora a gente tem aqui alguns representantes diversos nesse ambiente, tá bom? Não, né? A gente tem que continuar se incomodando até que a gente chegue na proporcionalidade das coisas. Então eu acho que a gente também, enquanto comunidade Agile Brasil, precisa olhar, né, como que está a composição do nosso evento. A gente está proporcional, cresceu o nosso, né, a gente cresceu grupos minorizados participando, conduzindo palestras, keynotes, qualquer coisa que seja. Então eu acho que a gente precisa avançar mais. A gente fez muito, a gente tem muito por fazer, tem muito espaço, tem muita oportunidade. Então reforço o convite da Nath. Se você quer se incomodar com a gente, venha, porque a gente tem muitos incômodos para tratar. Né? E assim, é uma comunidade que realmente ela não vai pegar você no colo o tempo todo e te explicar o caminho para você fazer as coisas, mas se você perguntar e você tentar com um jeitinho, você chega, que foi o que eu fiz esse ano, deu certo. Então cola com a gente que a gente tem muita coisa boa para fazer ainda. Muito bom, vou pegar o gancho para trazer a minha mensagem, vai ficar para a Laís e fechar logo depois. Olha a missão, a responsa. Mas a minha mensagem tem muito a ver. Falei do Bernardo, olha o Bernardo ali, ó. Deixei uma missão para você aqui, ó. A minha mensagem tem muito a ver com isso. É um spoiler um pouco do que eu vou tentar trazer no lançamento da Agilidade Preta, que é o teste do pescoço. O teste do pescoço, muito simples, que é: se você não entende as questões de diversidade ou o que a Agile está trazendo sobre proporcionalidade, faz o teste do pescoço. Para aqui no meio da conferência, de qualquer lugar que você esteja, e gira o pescoço para um lado, gira o pescoço para o outro e tenta entender qual que é a composição desse ambiente, né? Então, falando sobre negritude, por exemplo, a gente sabe que, segundo o IBGE, 55,8% das pessoas no Brasil se consideram negras, né? Então a gente está falando de pardos e pretos. 55,8%. Então, se você olhar ao redor e perceber que não chega a 50%, opa, proporcionalidade não tá rolando, temos aí pelo menos um incômodo, um incômodo aí com números objetivos trazendo, né? Então acho que eu gostei muito dessa luta pela proporcionalidade. Eu adiciono o teste do pescoço aí para quem quiser fazer, fica aí a dica. Laís, missão sua, fechar aqui com alguma mensagem. Pouca pressão, sem pressão. Poxa, sem pressão. gente, vocês também, né? Bem, eu fecho aqui com um convite também, reforçando esse convite para o teste do pescoço, esse convite para reflexão. Eu acho que quando eu trazia essas perguntas, né, que a Nath trouxe, que derretiam, mas é um convite para reflexão mesmo, a gente conseguir olhar para o lado, olhar para o outro e olhar para si. Porque eu acho que um dos primeiros movimentos que a gente precisa fazer é de um autoconhecimento. A gente precisa entender quais são os nossos vieses, o que de fato para mim é muito difícil de compreender, o que é mais fácil, com quem são as pessoas que eu mais convivo. Faz aquela listinha, né, das 5, 10 pessoas que eu mais consumo, confio, enfim, que eu mais convivo. E olha, né, qual gênero, se a pessoa com deficiência ou não, qual a identidade de gênero dessa pessoa, se ela é uma pessoa cis, é uma pessoa trans.
começa a olhar ao seu redor, começa a fazer esse movimento no seu micro-universo, porque às vezes a gente quer fazer movimentos muito grandiosos e fica meio perdido, não sabe por onde começar. Então, começa pelo início, começa por você, entra numa comunidade como a Agile Brasil, que é onde as pessoas estão discutindo, onde as pessoas estão abertas, onde você tem um espaço de acolhimento, espaço seguro, e eduque-se, né? Procure saber, né? Se envolva, consuma pessoas diferentes de você, para que a gente consiga evoluir, né? Sair desse lugar do básico de eu não estou entendendo, me explica. Não, vamos também fazer esse movimento de explicação, mas vamos aprofundar, né? Para que a gente possa parar de... E o momento que a gente conseguir parar de falar vai ser aquele momento que não será mais necessário, né? Já vai estar no dia a dia, vai estar no sangue. Enquanto isso não acontecer, a gente precisa continuar falando. Muito bom, genial. Fechou com chave de ouro, muito bom. Muito obrigado aqui por vocês terem proposto o tema, né? Aqui, para quem não se ligou ainda, eu só sou o host aqui, eu só puxo o papo. Tô aqui só puxando papo, mas quem traz a pauta, quem se propõe a sentar aqui e conversar são as próprias pessoas que vêm, sentam e conversam. Então, obrigado, Nath, obrigado, Jay, obrigado, Laís, por trazerem essa questão tão central aqui na nossa conferência e eternizar nesse nosso podcast, né? Então, nos vemos em 2035 assistindo esse vídeo, né? Num dispositivo que nem foi inventado ainda. Exatamente. Ou tendo que comprar um dispositivo muito antigo, né? Pra conseguir ver. E explicando, tipo vídeo? O que é vídeo? Eu espero que em 2035 a gente fale, nossa, diversidade era um assunto que... É isso, olha. Não acredito que vocês falavam sobre isso. É tão old falar sobre diversidade. Muito bom, muito bom. Um beijo, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta. Eu não sei nem em que canal que tá isso, mas faz aí que vale a pena. Compartilha, põe no LinkedIn, Instagram. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau, galera. Tchau, beijinho. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.